Shalom, povo abençoado de Deus, que a graça, a paz, o amor, a justiça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu sou o Bispo Lima, estou passando aqui para mais uma palavra do dia, para Deus abençoar as nossas vidas. Amém, queridos? E hoje a palavra ela está dividida em duas partes, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, e alguns versículos que a gente vai estar meditando para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Mas antes de continuar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, para já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal e para que o YouTube continue divulgando este canal para mais pessoas, divulgando a palavra para mais pessoas. Amém, queridos? E você também, eu peço que você compartilhe, assim você também vai estar ajudando a palavra do Senhor a alcançar mais vidas. Amém, queridos? Então vamos lá, primeiramente nós vamos começar lendo em Gênesis capítulo 1, a partir do verso de número 26, que vai dizer assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém, queridos? E lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 7, vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, queridos? Lá em João, capítulo de número 3, verso de número 16, uma palavra muito conhecida que vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Vem até essa mais aí, eu tinha comentado que era Gênesis 1 e 2, mas no final acaba vindo esta passagem de João. Amém, queridos? Por que Deus me deu esta palavra? Queridos, nós precisamos entender que na criação, em tudo que foi feito, Deus ele trouxe à existência, ele criou todas as coisas apenas com a palavra haja. Tudo que Deus dizia haja, isso era feito, conforme um exemplo aqui lá em Gênesis 1:3, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba que Deus ele vai criando. Se você for ler a criação, Deus ele vai falando e as coisas vão se criando. Mas quando chega na vez de criar o homem, Deus ele vai dizer: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiramente, Deus não estava só, ele estava falando com alguém. E aí, João vai dizer que no princípio ele era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Está falando de Jesus. Então nós já entendemos que Jesus já estava no princípio, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. E João ele vai completar dizendo que todas as coisas foram criadas por ele, através dele, que sem ele nada existiria. Amém, queridos? Isso é um ponto. Segundo ponto, Deus ele vai dando ordem e as coisas vão criando. Mas quando chega no homem, ele vai falar que vai fazer o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Deus ele não nos fez de qualquer jeito. Deus ele não nos criou de qualquer jeito. Ele nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Amém, queridos? Olha só que privilégio nós temos de ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Segundo ponto nessa questão, Deus ele nos forma, ou seja, não é simplesmente uma palavra, ele vai pôr a mão na massa, né? Ele vai trabalhar para nos criar. Ele não simplesmente lança uma palavra, mas ele trabalha para nos formar.
Amém, queridos? Então entenda que você tem um valor para Deus que nenhuma outra criação tem, que nenhum outro ser vivo tem. Nós temos um valor para Deus, porque Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Ele pôs a mão, Ele trabalhou para nos criar. Terceiro ponto, Deus sopra o fôlego de vida nas nossas narinas, no nosso nariz. O próprio fôlego de Deus que há em nós. Para nenhum outro ser vivo, Deus dá o seu fôlego. Mas para mim e para você, Deus nos dá o seu próprio fôlego. Amém, queridos? Se você entender a importância que você tem para Deus, se você entender o valor que você tem para Deus, você não irá pensar duas vezes em fazer a vontade de Deus, em obedecer a sua palavra, em obedecer os mandamentos do Senhor, em entregar a sua vida para Deus. Por quê? Porque Ele nos cria conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ele trabalha, Ele põe a mão no arado para nos criar. Ele sopra o seu fôlego em nossos narizes. E Ele ainda nos dá o domínio sobre toda a terra e sobre tudo que nela existe. Queridos, quem não nos valoriza somos nós mesmos, mas para Deus nós temos valor. E quando nós entendemos esse valor que nós temos para Deus, quando nós entendemos o significado da palavra de Deus, quando Ele vai nos criar, nós entendemos que tudo que nós fazemos para Deus e por Deus ainda é pouco. Já não bastasse o suficiente, Ele envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para que tenhamos direito à vida eterna. Deus, Ele não manda Jesus por nenhum outro ser vivo, por nenhuma outra criação, a não ser por nós. E por último, para você entender o valor que você tem para Deus, todos quanto recebem Jesus como seu Salvador, é dado-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Você consegue imaginar o privilégio que é ser chamado Filho de Deus? Você consegue imaginar a importância que tem esta palavra na sua vida, ser chamado Filho de Deus? Agora nós precisamos entender que esta palavra não é para qualquer um. Aliás, ela é para todos, mas nem todos estão aptos a receber esta palavra. Para você entender esse valor e para você entender o privilégio de você ser chamado Filho de Deus, você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Você tem que viver conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos manda fazer. Nós temos que agir da forma que a palavra de Deus nos manda agir. E só assim, eu e você temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nem toda a humanidade é filho de Deus. É quem recebe Jesus na sua vida. Então, meu querido e minha querida, entenda esta palavra. Todos nós, seres humanos, temos um valor para Deus. Mas nem todos somos chamados filhos de Deus, porque não aceitamos Jesus em nossa vida e porque não aceitamos viver conforme a sua palavra. Amém, queridos? E que você possa entender o valor desta palavra para a sua vida. Que você possa entender qual que é o chamado de Deus para a sua vida no dia de hoje, através desta palavra. Entregue a sua vida para o Senhor e seja filho de Deus. Palavra do dia.